Okay, so welcome back. It's my pleasure to introduce Hector Pinedo from the University of Santander, Colombia, who will speak to us about partial actions and Galois theory of commutative rings. Ok, acho que eu vou falar português, né? Então, obrigado, Daniel, pelo convite, né? Estava falando que eu morei 7 anos em São Paulo, nunca tinha vindo para cá, para Florianópolis, né? Acho a cidade bastante bonita. Então, agora vejo por que o Excel quis vir para trabalhar para cá, né? Ok, então vou falar sobre, como fala aí, né? Desculpa, ações parciais e teoria de Galois, de anéis comutativos, né? Eu vou começar com a noção clássica de extensão de Galois e depois vou passar para como que fica isso no contexto das ações parciais, certo? Ok, então aqui mais ou menos o conteúdo da palestra, certo? Então, primeiro, teoria de Galois em anéis comutativos. Então, a noção de extensão de Galois apareceu nesse trabalho aqui, em 1960, um trabalho de Auslander e Goldman. Mas aqui, como fala o nome do trabalho, eles não estavam interessados em trabalhar extensões de Galois, eles estavam com a ideia de estender o conceito de separabilidade para anéis comutativos. Então, eles introduziram a noção de extensão de Galois, mas só como uma ferramenta auxiliar, certo? Eles não trabalharam mesmo extensões de Galois. Então, 5 anos depois, acho, e 5 anos depois, esses três caras aqui, eles já pegaram a noção de extensão de Galois e eles aí desenvolveram toda a teoria, né? Então, basicamente, a teoria de Galois que eu vou falar, o professor Paque fala que é a teoria de Galois de Chase, Harrison e Rosenberg, ele chama de CHR, né? Então, vou falar aqui rapidinho como é que é a definição. Sempre quando a gente quer teoria de Galois, temos um grupo, né, agindo aqui, nesse caso, num anel. R sempre vai ser um anel comutativo, com unidade. Então, temos a parte fixa, que é essa aqui, e aparece aparece isso aqui, que chama coordenadas de Galois, certo? Se você está acostumado, né, extensões de Galois de campos ou corpos e vê isso aí, parece que não tem relação nenhuma, né? Isso que é uma extensão de Galois, né? Se existem essas coordenadas de Galois. A gente conhece extensões de Galois em corpos como uma noção relacionada com anéis de polinômios e tal, né, com raízes de polinômios. Mas aparentemente não tem nada a ver, mas o mesmo Paques tem um livro em espanhol onde mostra que quando o eje é um corpo, essas coisas acabam sendo equivalentes. Não é imediato, mas são de fato equivalentes quando a gente está trabalhando com corpos, né? Bom, então esses caras aqui sim, eles desenvolveram toda a teoria e obtiveram bastante coisas, né? Por exemplo, eles pegaram a definição de Auslander e Goldman e provaram que existe pelo menos sete noções equivalentes à definição de extensão de Galois. Também eles mostraram o que chamam o teorema fundamental da teoria Galois, né? A gente sabe que para corpos tem aquela relação, né, entre você tem o corpo, tem a parte fixa, tem aqui elemento neutro e tem o grupo, então tem uma correspondência bilhetora, né, entre subcorpos e subgrupos do grupo. Então, aqui também tem um teorema fundamental, mas já não fica uma correspondência entre todos os subanéis e todos os subgrupos, né? Começa a aparecer algumas condições, né? E essa noção aqui que fala de álgebras G-fortes, né? Que aqui vou dizer que é isso, né? Por exemplo, que é uma álgebra G-forte? É quando, por exemplo, você tem dois morfismos, dois elementos do grupo, eles coincidem se somente se vale isso aqui. Você pode ver que, por exemplo, quando o T é um corpo, a gente tem essa noção de G-forte, não, é trivial quando é corpo, porque quando temos corpo, os idempotentes são só 0 ou 1, certo? Então, isso aqui não precisa para corpos, né? Mas aqui, para esse teorema fundamental, nesse caso, sim, precisou dessa noção aí, né?
Bom, e H sub T são todos os elementos do grupo que fixam todos os elementos do T. Certo? Então, tem esse teorema fundamental, tem várias noções equivalentes da noção de extensão de Galois, e tem outra coisa que chama a sequência exata de 7 termos. Acho que esse é dos resultados mais importantes nesse trabalho de Chase, Harrison e Rosberg. Então, é mais ou menos assim. Essa é a sequência exata. Né? Tem várias coisas envolvidas nessa sequência. Vocês veem que tem grupos de cohomologia, esses Hs são grupos de cohomologia. Tem H1, H2, H3. Tem o que chama grupo de Picard, esse aqui, tem esse aqui, e tem os grupos de Brouwer. Então, eles apresentaram essa sequência exata de 7 termos. E uma coisa que chamou bastante a atenção dessa sequência é que ela generaliza dois resultados que é bem importantes, né? Ao mesmo tempo, ela está generalizando duas coisas. É esse aqui que chama Teorema 90 de Hilbert, que é que, por exemplo, o que acontece se você tem um zero aqui? Se você tem um zero, fica 0, H1 e 0, então esse acaba sendo 0. Então, o H1 é trivial, quando esse grupo é 0. E o segundo teorema é chamado Teorema do Produto Cruzado. Agora, o que acontece se esse aqui é 0? Se esse aqui é 0, então isso fica 0 e esse 0. Então, aqui, como a sequência é exata, isso acabamos tendo que esses dois grupos são isomorfos. Sim? Então, se chama Teorema de Produto Cruzado. Bem, então, aí, graças a esses teoremas, essa sequência chamou bastante a atenção de diferentes pesquisadores. Um interesse foi dar uma prova um pouquinho mais elementar dessa sequência. O que aconteceu foi que Chase, Harrison e Rosenberg, eles obtiveram essa sequência usando uma ferramenta que chama sequências espectrais. Não? Então, eles conseguiram mostrar que existe a sequência, mas não disseram quem foram os morfismos envolvidos aqui. Sim? Então, tem alguns, tem, por exemplo, esse cara aqui, 68, que ele encontrou a mesma sequência, mas ele falou que ele descreveu os morfismos. Ele construiu explicitamente os morfismos. Ok. E generalizações dessa sequência, por exemplo, aqui um pouquinho mais recente, tem esses dois autores espanhóis. Eles provaram uma sequência análoga, mas num contexto bem mais geral. O anel já não é necessariamente comutativo e é um anel com unidades locais. Sim? É muito mais geral. E esse trabalho, um dos trabalhos bem longos, bastante longos, né? No primeiro trabalho construíram a sequência e no segundo trabalho falaram quem eram os morfismos. Certo? E também essa sequência aparece aqui num contexto de análise. Sim? Quando você tem uma ação do grupo localmente compacto, num espaço localmente compacto também, esses caras aqui introduziram esses dois grupos. Eles chamaram grupo de Brouwer equivariante, grupo de Picard equivariante, e provaram, conseguiram mostrar uma sequência exata nesse contexto aí. Ok? Então, a ideia minha é a ideia é apresentar essa sequência, mas agora em como que ficam as ações parciais. Né? Então, eu vou para ações parciais. Bom, que é uma ação parcial? Na verdade, uma ação parcial é uma generalização do conceito clássico de ação de grupo. Então, tem vários jeitos de introduzir isso aí, né? De que é uma ação parcial. Então, é um par assim, onde esses alfa, bueno, vamos começar. Esses X aqui são subconjuntos de um conjunto X e esses alfa Y são bilheções, certo? Então, são basicamente bilheções entre subconjuntos de um conjunto fixo. Além disso, então, a gente precisa de duas coisas. Quando o X, o conjunto correspondente ao neutro do grupo, é todo o conjunto. O alfa, correspondente ao elemento neutro, é a identidade, e a diferença principal entre ação de grupo e ação parcial é essa aqui. Sim? Aqui, alfa GH é sempre uma extensão dessa aqui. Sim? Em caso de ação de grupo, sempre coincidem, mas a ação parcial, essa aqui,
eu acho que é a principal diferença. Bom, e no caso em que todos os XY sejam o X, ali a gente volta para a noção da ação parcial. Quando vale isso aqui, essa extensão, na verdade, acaba sendo igualdade. Não é difícil de ver isso. Então, essa é uma generalização do conceito da ação de grupo. Bom, aqui o X é um conjunto qualquer, os alfa-Y só precisam ser bijeções. Então, esse conceito pode aparecer em muitos lugares, né? Depende da estrutura que você pede para o X. Bom, aqui um exemplo, um dos primeiros exemplos que apareceu aí foi apresentado por Abadi em 2003. Ele mostrou, ou ele percebeu que o conceito de fluxo, um conceito que aparece em equações diferenciais, esse é um exemplo de ação parcial. O fluxo de um campo de vetores pode ser visto como uma ação parcial dos reais na variedade. Isso aqui. Então, eu não vou entrar muito em detalhes. Basicamente, quando você tem um fluxo, aparece um conceito que se chama curva integral maximal, certo? Aqui esse AX, BX é o intervalo, o maior intervalo onde você pode definir essa curva integral. E, além disso, sempre se pede que o zero seja o zero dos números reais seja um elemento disso aqui. E, a partir disso, aí você pode construir uma ação parcial dos reais na variedade. Então, para construir a ação parcial, você precisa subconjuntos da variedade e bijeções entre esses subconjuntos. E aí, os subconjuntos são esses aqui, certo? São os X na variedade tal que o T seja um elemento desse aqui. E os alfas são esses. Estão definidos pela curva integral. Aí, dizer que isso é uma ação parcial é a mesma coisa que dizer que isso aqui é um fluxo do campo de vetores. Então, isso é um exemplo que apareceu já. Dos exemplos que eu acho bem interessantes sobre as ações parciais. Ok, então, como estava... ok, o que eu falei? Então, o conceito de ação parcial não apareceu em álgebra, de fato apareceu em análise, né, com o professor Rui Excel, quando ele, como uma autoridade, né, nesse negócio dessa estrela álgebra, né? Então, ele introduz o conceito de ação parcial nesse contexto aqui. Também, mais ou menos na mesma data, o conceito apareceu também nesse trabalho aqui. Mas, como eu estava falando, né, ação parcial, em princípio, você precisa de bijeções entre subconjuntos de um conjunto dado. Então, se você começa a botar estrutura no conjunto, ali você tem que botar alguma estrutura nessas bijeções, não podem ser bijeções só. Então, ali depende na categoria que você está trabalhando. Por exemplo, se você quer trabalhar em ações parciais em espaços topológicos, ali os X tem que ser subconjuntos abertos, né? E os alfa-Y são homeomorfismos. E aí vai. Então, por exemplo, o caso onde a gente trabalha mais é quando trabalhamos em anéis ou em semigrupos. Ali os X, esses subconjuntos são ideais. Então, o conceito de ideal em anel acho que é bem conhecido, né? Ideal em semigrupo é basicamente a mesma definição, só que você esquece a soma, né? Semigrupo não tem soma, então ideal é só a parte com respeito ao produto, né? E os alfas são isomorfismos de anéis. O que mais? Então, por exemplo, em estrela álgebra, né? Os XY precisam ser ideais fechados e esses alfa-Y isomorfismos que preservem a involução. E aí vai, né? Depende da categoria que você esteja trabalhando, ali tem que pedir alguma coisa para esse X. Então, nós trabalhamos principalmente nesse aqui, né? Quando o conjunto é um anel ou um semigrupo. Ok. Então, voltando, né? A gente quer uma versão da sequência exata de 7 termos para ações parciais. Então, vamos lá, né? Então, ações parciais em álgebra, as ótimas para trabalhar são esse tipo de ações parciais, que esses domínios não são
só ideais, são ideais com uma propriedade. Esses ideais acabam sendo anéis também com um. Quem é um? Bom, a gente pede que sejam ideais principais gerados por esse elemento aqui, que a gente chama um G, onde esse um G é um idempotente central. Essa é a mesma coisa que falar que cada um desses seja um anel com um também. Bom, então, de agora para frente, por ação parcial, eu estou falando de esse tipo de ações parciais unitárias. Ok, então a noção de ação parcial, extensão de Galois no contexto das ações parciais, foi introduzido por Dokuchaev, Ferrero e Paques em 2007. Então, eles pegaram a definição de extensão de Galois de Chase, Harrison e Rosenberg e pues, adaptaram a definição para o contexto das ações parciais. Então, primeiro, precisamos da parte fixa, né? A parte fixa, aqui você, quando tem uma coisa aqui, quando é ação de grupo, deixa eu lembrar, a parte fixa, né? São os eje em eje. Tal, isso aqui. Sim? Para todo G em G. O problema é que em ações parciais você não pode falar assim, alfa G de R. Porque o domínio de alfa G, o R pode que esteja por aqui, né? Então ali não tem sentido falar disso. O que você faz? Por isso é preciso multiplicar. Então você projeta o R para cá, para isso aqui fazer sentido, né? Sim? E aí, então, isso aqui não pode ser R, né? Também, porque o R, isso aqui é um elemento da cá. Então, a gente bota um G aqui. Então, eles adaptaram a noção de parte fixa para esse contexto aqui. E ali também aparecem as coordenadas de Galois, né? Também a mesma coisa. Tem que multiplicar por esse cara aqui para poder obter as coordenadas de Galois. Então, a extensão do caso global para caso parcial é bastante natural, né? Não é uma ideia assim bem diferente. Né? Ok, esses xi, y, são chamados de coordenadas parciais, né? Bom, aqui tem um pequeno exemplo, né? Eu não vou mostrar muito as contas, porque tem esses aqui, né? Bom, tem esse anel, então, 3 cópias, o produto de K 3 vezes. Tem o grupo cíclico de ordem 4. Então, a gente pode definir uma ação parcial desse grupo nesse anel. Então, para definir a ação parcial, precisamos ideais e precisamos os morfismos. Os morfismos permutam ideais. Sim? Então, por exemplo, pela definição, esse tem que ser todo o R, certo? Esse aqui, e alfa 1 tem que ser a identidade de R. Então, o alfa G vai do inverso de G, que é G3, certo? Porque o grupo é de ordem 4, em DG. Então, como eu falei, permutação, o mais natural de fazer é 0YC, vai em YC. E o alfa G quadrado vai de RG quadrado em RG quadrado. E é isso, também uma permutação. Então, a ação de grupo é permutar todos os elementos. A ação parcial é permutar pedaços. ¿sí? E não é difícil ver que a parte fixa dessa ação parcial é assim. Isso é isomorfo ao K. E essas são as coordenadas de Galois. Também a gente faz a conta e não é tão complicado de fazer. Bem, então, o Dokuchaev, Ferrero e Paques também, eles obtiveram uma correspondência nesse contexto das ações parciais e também apresentaram muitas generalizações, muitas definições equivalentes do conceito de extensão de Galois, generalizando muitos resultados obtidos por Chase, Harrison e Rosenberg. E agora a pergunta, como é que fica a sequência exata? Né? Quando saiu esse artigo do Dokuchaev, Ferrero e Paques, ainda estava meio longe para obter a sequência exata. Por quê?
porque a sequência exata, como falei, tinha grupos de cohomologia. Então, antes da sequência exata, precisava definir como seriam esses grupos de cohomologia para ações parciais, né? E também um problema é que aqui aparece uma ação de grupo em outro grupo. A ação parcial de um grupo em um grupo é trivial no sentido de que ideais em grupos é o grupo inteiro, assim como ideais em corpos é o zero ou o corpo inteiro. Então, ideais em grupo é o grupo. Então, essa seria a ação global novamente. Então, agora o que eu vou fazer é apresentar para vocês como é que são esses Hs, esses grupos de Picard e esse grupo de Brouwer. Aí. Então, primeiro, cohomologia em contexto das ações parciais. Então, em 2015, isso foi 8 anos depois do artigo de extensões de Galois. Então, aqui quem já estudou um pouquinho de cohomologia vai ver que tudo isso aqui é bem natural também. Temos os N-cocadeias, que são funções assim, com essa propriedade. A gente já tem uma ação parcial fixa. A ação parcial, então, temos esses elementos aí. Então, uma N-cocadeia é uma função com essa propriedade, certo? E vamos chamar isso aqui o grupo de todas as N-cocadeias. Esse é um grupo com produto ponto a ponto, e esse acaba sendo o elemento neutro. Sim? Então, esse é um grupo. Aí começou a história bem. Então, depois das N-cocadeias aparece o homomorfismo de Cobordo, que ele toma uma N-cocadeia e manda numa N mais 1 cocadeia. E é como também no contexto clássico. E aí é assim, a definição também inspirada no conceito de cohomologia usual. Só a diferença é isso aqui, que precisa botar esse cara aqui para poder falar de alfa desse elemento. E aí funciona todo igual, né? Esse é um homomorfismo com essa propriedade acá. Sim? Quando eu pego uma N-cocadeia e faço essa operação ali, eu caio na uma N mais 2 cocadeia, mas a N mais 2 cocadeia trivial. Isso que implica que a imagem desse aqui sempre vai estar contida no kernel desse aqui. Então está funcionando tudo está funcionando igual, está funcionando tudo bem. Isso, então, essas imagens, esses kernels, têm um nome, se chamam os cobordos, os cociclos. Então, esses cobordos estão contidos nesses cociclos, são subgrupos, como é grupo abeliano, então eu posso fazer o quociente, e os quocientes são os grupos de cohomologia. Então, já temos os grupos de cohomologia. No trabalho de Dokuchev e Khrischenko tem muito mais, tem bastante coisa, mas isso é o que estamos precisando aqui. Bem, então estamos interessados em H1, H2 e H3 somente, né? Eles definiram HN para qualquer N. E um exemplo importante é os cociclos de dimensão 2, fala isso. Se a gente volta para a fórmula, 1, 2 cociclos é uma coisa assim. Esses dois cociclos, de fato, apareceram antes do trabalho de Dokuchev e Khrischenko. Esses já foram usados antes. Esses dois cociclos é o que a gente chama de twisting, para ações parciais torcidas. Né? Já estavam antes, né? Mas agora os twisting são a mesma coisa que os dois cociclos. Né? Bem, ok, então está a parte de cohomologia. Outro grupo que apareceu aí na sequência exata é o grupo de Brouwer. Então, só para lembrar um pouquinho a definição do grupo de Brouwer. O grupo de Brouwer está relacionado com o conceito de álgebra Azumaya. O que é uma álgebra Azumaya? Bom, esse conceito está relacionado com o conceito de álgebra separável. Uma álgebra Azumaya quando é separável sobre o centro. Você tem o centro da álgebra e aí é separável. E separável, o que significa? Bom, tem várias noções equivalentes ao conceito de separabilidade, mas essa aqui é a mais rápida para falar. Você tem o produto, você tem esse produto tensorial, e você pode mandar esse produto aqui nesse produto acá. Sim? Multiplica. Sim?
aqui as álgebras sempre têm 1. Então, isso aqui sempre é um epimorfismo. Então, dizemos que essa álgebra é a Somalia quando esse epimorfismo cinde. Ou seja, quando eu posso encontrar um morfismo de aqui para cá, assim, tal que a composta dela seja a identidade em A. Então, isso é uma álgebra a Somalia, quando é separável sobre o centro. Sim? Aí, então, podemos definir o grupo de Brouwer como essas classes de todas as álgebras a Somalia com centro o anel R. E aí, bom, isso vou passar isso aqui. Isso é um grupo, o produto é bem natural, o produto é o produto tensorial. O elemento neutro é a classe do R, né? E o inverso do A é a álgebra oposta, né? Na álgebra oposta, o produto é o oposto, né? X ponto Y na oposta é YX. Ok, então, na verdade, na sequência apareceu, não aparece o grupo de Brouwer, aparece algo que se chama o grupo de Brouwer relativo. E como se define isso aí? Se você tem uma R-álgebra e tem uma outra álgebra comutativa, uma R-álgebra comutativa, você pode construir um monomorfismo desse grupo de Brouwer nesse outro grupo de Brouwer. ¿Sí? É só tensorizar. Isso acaba sendo um homomorfismo de grupos. O que é o grupo de Brouwer relativo? É o kernel desse morfismo. ¿Sí? É isso aqui. São todos os elementos aqui, tal que quando eu tensorizo, acabo caindo no neutro acá. Esse é o grupo de Brouwer relativo. Então, esse é outro ingrediente da sequência exata. Bom, então, já temos cohomologia, grupo de Brouwer, falta... estava esquecendo isso aí. Então, tem uma relação entre as duas coisas que eu falei, né? Como se relaciona a cohomologia com o grupo de Brouwer. Então, esse se relaciona mediante produtos cruzados. Vocês lembram, né, que tem aquele teorema do produto cruzado? Bom, aqui vai aparecer também. Então, hoje já falaram um pouquinho de produto cruzado, né? Aqui, em conceito das ações parciais, é essa soma, assim, somas finitas, certo? Somas finitas. Com a soma aqui é ponto a ponto, né? Soma usual. E o produto é esse aqui. Sim? Certo. Novamente, aqui precisamos de aplicar isso aqui, né? Para isso fazer sentido. E o ômega de GH, esses são elementos do DGH. Então, tudo isso aqui está no ideal de GH, ou RGH, e por isso aqui está bem definido. Ok, então, qual é a relação entre cohomologia e produtos cruzados? É que quando eu tenho, novamente, uma extensão parcial de Galois, esse produto cruzado acaba sendo um elemento do grupo de Brouwer relativo. Sim, aqui esse é um resultado do Paques e Santana. O Paques vai aparecer muito aqui nessa palestra aqui. Então tem essa relação. Depois vamos ver que isso vai acabar definindo um isomorfismo entre o H2, isso aqui vai aparecer o H2, e esse aqui. Bem, então o último ingrediente, o semigrupo de Picard. Então, grupo de Picard é esse aqui. Então, o que é o grupo de Picard? Então, novamente, tenho um anel comutativo, tenho todos os módulos finitamente gerados e projetivos. O grupo de Picard são as classes de isomorfismo desses módulos, tal que quando eu faço a localização do módulo projetivo sempre vai ser um módulo livre, então, mas ele é um elemento do grupo de Picard se o módulo livre de posto 1, se aqui tem esses são os elementos do grupo de Picard. O grupo de Picard também, bom, é um grupo, né? Eu não falei o produto. Bom, então, para o semigrupo de Picard, então, o semigrupo de Picard, isso também foi ideia do Paques, esses aqui são chamados módulos de posto 1. Sim? O módulo P tem posto projetivo finitamente gerado, tem posto 1, se isso aqui sempre vai. Então, o Paques diz para considerar módulos de posto menor ou igual a 1. São módulos com essa propriedade. Você localiza, obtém posto 1 ou posto 0. Sim? Basicamente é isso aí. Então, isso acaba sendo um semigrupo. Semigrupo com produto tensorial. Sim?
Bom, e a gente pode aqui também ficar falando bastante coisa sobre esse semigrupo, porque esse não é qualquer semigrupo, é um semigrupo, um monoide inverso e comutativo, e esse tipo de estruturas tem interesse na teoria de semigrupos inversos. Por exemplo, tem um teorema que diz que todos os monoides com essa propriedade, na verdade, são uniões de grupos. ¿Sí? Então, uma coisa, um problema que achamos interessante, já não estava tão relacionado com a sequência, mas como é que quais são os grupos que aparecem aqui, né? É união de grupos, mas quais grupos? E conseguimos ver que, na verdade, esse semigrupo de Picard é união de grupos, muitos grupos de Picard. Sim? Depende da quantidade de idempotentes no anel, aparecem grupos de Picard. Então, aconteceu que o Jeffrey falou, né, que esse semigrupo de Picard não era nenhuma ideia nova, né, porque acabava sendo união de grupos. Sim? E tem dois jeitos, pelo menos dois jeitos de provar isso. Um é fazendo propriamente teoria de semigrupos inversos e outra é usando topologia. Usando a topologia do Zariski aqui, com a topologia de Zariski, a função que manda deixa-me escrever. Por exemplo, se você considera a topologia de Zariski, e tem aqui um módulo projetivo finitamente gerado, então, tem aqui, então, P, o ideal primo, e aqui os números naturais. Então, faz a localização desse módulo, essa função acaba sendo contínua. Então, dá para, usando a continuidade dessa função, e o fato do que esse aqui tem a topologia discreta, dá para obter esse resultado bem mais rápido. Ok, então já temos um semigrupo análogo ao grupo de Picard, que é o semigrupo de Picard. Então precisamos definir uma ação parcial nesse semigrupo. Como é a ação parcial? É bastante natural também. Tem que ser uma ação parcial unitária. Então, é essa aqui, não é uma... É bem natural. Por exemplo, quando nós temos uma ação parcial de um anel, de um grupo num anel, essas classes de equivalência acabam sendo elementos do semigrupo de Picard. Eles são somandos diretos, então tem posto menor ou igual a 1, então a gente considera o ideal gerado por essa classe aqui. E a ação parcial é essa aqui. Que é o EG? EG é o mesmo E, mas com a estrutura de módulo um pouquinho aqui diferente, né? Então, isso acaba sendo uma ação parcial, dá para fazer a conta. E pronto, então já temos todo. Temos os grupos de cohomologia, o semigrupo de Picard e o grupo de Brouwer, que já estava aí. E, bom, então nesses dois trabalhos, a gente conseguiu fazer a sequência. Né? Nesse primeiro trabalho, apresentamos os morfismos. Sim? Estava o trabalho ficando bastante longo, né? Só tínhamos os morfismos, não tínhamos provado que a sequência era exata e a gente parou por aí. E depois, em outro trabalho, a gente já provou que a sequência era exata. Né? Aqui, nesse momento, tínhamos um problema grande que apareceu um erro na sequência. Em alguma conta estava errada, a gente não conseguiu ver. Aí o Misha pediu ajuda para uma aluna de doutorado. Ela conseguiu destrinchar o negócio e aí ganhou uma praça aí no artigo, né? Então conseguimos fazer. Então a sequência é bem parecida, né? Aqui já conseguimos a sequência exata com os morfismos. E também temos extensão aqueles teoremas clássicos. Por exemplo, se esse grupo é trivial, a gente tem que isso é trivial, certo? E aqui poderíamos dizer, no, se o semigrupo de Picard é trivial, esse é um isomorfismo. Mas, na verdade, não precisamos pedir que o semigrupo seja trivial, só o grupo de Picard. Porque se o grupo de Picard é trivial, como esse semigrupo é união de grupos de Picard, então ele vai ser trivial também. E aí temos esses dois resultados ali. Ok? Então, essa como é a primeira parte da
da palestra aqui. Então, a segunda parte é um trabalho já que está bem mais pequeno, bem mais recente, é sobre extensões abelianas. Sim? Então, voltando para os 60, extensões abelianas apareceu também junto com as extensões de Galois. Né? Mas aqui a ideia foi do Harrison sozinho. Né? Ele estava trabalhando com Chase e Rosenberg a noção de extensão de Galois e também sozinho estava fazendo extensões abelianas. Então, foi na mesma... É a mesma data, 65. Então, aqui apareceu, ele considera, agora o grupo é abeliano, sim? Então, ele considera todas as extensões de Galois de um anel R. E define o produto. Então, eu tenho uma extensão de Galois S, uma extensão de Galois S', e o produto é esse aqui. Aqui está meio estranho, mas é isso que precisa, né? Em princípio, poderíamos pensar que esse produto aqui vai ser a classe do produto tensorial, mas não funciona. Porque o produto tensorial não é extensão de Galois, é extensão de Galois, mas não com o grupo G, sino com G vezes G. Então, escrevi um pouquinho. Deixa que eu vou apagar isso aqui. Vai. Então, eu tenho... Está perigoso isso aqui. Então, eu tenho uma extensão de Galois, S, com o grupo G. Uma extensão de Galois S', também com grupo G. Então, tem aqui como que é o produto no grupo de Harrison. Primeiramente, poderíamos pensar que é assim, mas isso aqui não é extensão de Galois com grupo G, é extensão de Galois, mas com grupo G vezes G. Sim? Então, a ideia dele foi considerar a parte fixa, certo? A parte fixa de esse delta G. Quem é delta G? Delta G é um subgrupo de G vezes G, que é esse aqui. G inverso, que G pertence a G. Como o G abeliano, isso acaba sendo um subgrupo. Sim? Não sempre é, mas como G abeliano é um subgrupo. Mas eu quero que isso seja uma extensão de Galois com grupo G. Então, a outra coisa que ele faz é que ele faz uma identificação aqui. Delta G. Delta G. Isso. Então, ele faz isso aí. Como é que é a identificação? O G manda a classe de G1. Delta G. Delta G. Essa aqui, essa é a identificação que ele faz. É isso aí. Então, aqui está. Aqui AG G e aqui AG1. Então, por isso que ele mostra, né, que isso é uma extensão de Galois. Aqui, então, nós queremos fazer isso para as sóis parciais. O problema é que definir as sóis parciais em grupos quocientes é uma tarefa bem complicada. Sim? Mas o Paques e o Dirceu conseguiram fazer isso aí. As sóis parciais para grupo quociente. Bom, deixa falar um pouquinho mais sobre o grupo de Harrison. Ele é um grupo, o elemento neutro é esse aqui, é uma cópia de R. Aqui esses EG são idempotentes ortogonais, e a ação é essa aqui, a gente só permuta esses S. Essa ação apareceu hoje pela manhã, né, na primeira palestra de hoje. H age em EG, assim. O inverso é o mesmo S, mas com a ação trocada. Novamente, isso é uma ação porque o grupo é abeliano. E bom, então, para fazer extensões abelianas no contexto das sóis parciais, foi um trabalho com todos esses autores. O primeiro problema foi como é que faz as sóis parciais de grupo quociente. Aí é uma conta bastante longa, né? Mas dá para fazer. E mais ou menos conseguimos o mesmo resultado. Temos uma extensão de Galois, temos um subgrupo normal, certo? Como é subgrupo normal, eu posso falar do grupo quociente.
Bom, como temos uma extensão, parcial de S, eu posso ter uma ação parcial de H. Então, considero a parte fixa, mas pelo H. E aí dá para definir uma ação parcial desse grupo quociente nessa parte fixa. Isso não é tão rápido assim, mas dá para fazer, mas ficou uma ação parcial não muito agradável. E aí, então, isso aconteceu o que tinha que acontecer, né? Isso vai ser uma extensão parcial de Galois. Aqui faltou Galois. E vale isso, né? Isso também é bastante, é como se o H, esse H cancela com esse H também. E aí, então, graças a isso, então, a gente pode fazer esse caso particular, onde que está? Eu não consigo ler esse aqui, para esse quociente, e podemos definir o semigrupo de Harrison, né? Que deu o semigrupo, não deu o grupo também. Então, aqui dá. As ações parciais estão muito relacionadas com semigrupos inversos. É bastante. Aparecem muitos semigrupos inversos relacionados com as ações parciais. Então, o problema é o seguinte, né? Novamente, temos um semigrupo inverso, então ele é união de grupos, mas aqui a gente não deu para dizer quem são esses grupos aqui. Não conseguimos. Descrever explicitamente esses grupos não deu. Mas algumas coisas que foram feitas, por exemplo, o grupo do Harrison, né? O grupo de Harrison, primeiramente, poderia ser alguns desses grupos, mas também não. Ele está contido nesse semigrupo acá, correspondente ao neutro do grupo do Harrison. Então, o grupo do Harrison está contido num desses grupos aí, e a continência é estrita, né? Tem, por exemplo, aqui tem uma condição suficiente para uma ação parcial para esse elemento acá ser essa classe ser elemento desse aqui. Então, e aí, com essa proposição, conseguimos dar um exemplo de uma extensão parcial que não é global e que está aqui. Então, essa continência vai ser estrita. É o mesmo exemplo que eu falei começando a palestra, né? É o mesmo exemplo. Mas o que a gente conseguiu provar é que esse problema do grupo do Harrison, ou o grupo do Harrison pode ser estudado com grupos cíclicos. ¿Sí? Como temos um grupo abeliano finito, então ele é produto de grupos cíclicos, e aí dá para provar esse isomorfismo aí. E só para terminar, como falei no começo, essas extensões de Galois, de Chase, Harrison e Rosenberg, tem outras teorias de Galois, né? Por exemplo, o mesmo Pax, aqui está outra vez o Pax, ele tem um survey, né, de várias teorias de Galois. E tem esse outro artigo acá, um pouquinho mais antigo, onde ele também desenvolve outras teorias de Galois. Ali aparecem conceitos desse tipo, né? Eu não conheço muito disso, mas aparece teoria de Galois com ações de Hopf, com álgebra de Hopf. Aparece teoria de Galois para anéis de Lie, também aqui relacionado com álgebra de Hopf. Sim? Então, esse cara aqui desenvolveu várias teorias de Galois nesses contextos aqui. Uma teoria de descenso de Galois. Então, tem outras noções de extensão de Galois. Então, eu só falei do Chase, Harrison e Rosenberg. E pronto. Any questions, comments? Posso tirar? Okay, if there are no questions, let's thank Hector again. All right, have a good evening, everyone. Tomorrow morning.